Seja bem-vindo ao 9º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o tema Aprenda a aceitar a sua vida. Se alguém chegasse para você que a sua mente é a sua maior riqueza e que tudo que você precisa está em um único lugar, todo o poder que você precisa, você já tem. Você só precisa encontrar as respostas de como ter acesso a esse conhecimento. Sua mente, consciente e subconsciente, é lá que mora todo o seu poder. Você só precisa aprender a acessar. Quando você entender e descobrir que sua mente é a sua maior riqueza e que tudo o que você precisa está dentro de você, você será o gigante adormecido que está dentro clamando para nascer. Você é o seu gigante. Você é a sua história. Tudo na sua vida depende de você. Sua mente pode levar você para o fundo do poço ou para o topo da montanha. É você que escolhe aonde você quer estar. E a partir de hoje, nós estamos compartilhando com você todos os aprendizados que tivemos na nossa jornada. Seria muito egoísmo da nossa parte não compartilhar com você, pois você merece também descobrir tudo aquilo que nós aprendemos sobre as grandes verdades da Bíblia. E é por isso que eu estou aqui, para convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, para acompanhar a jornada da série As Grandes Verdades da Bíblia do Dr. Joseph Murphy, através do audiolivro, através de histórias contadas, explicando as metáforas da Bíblia, para que você tenha um entendimento de quem é a mente subconsciente e a mente consciente. Eu e o Pai somos um, mente consciente e mente subconsciente, unidas pelo mesmo ideal, fazer você feliz. Como é bom ter você aqui conosco. Eu sou Lenice Reiner e sou muito feliz e grata por você estar nos acompanhando nessa jornada. Se você chegou aqui a primeira vez, acompanhe a nossa playlist com todos os capítulos, falando sobre a revelação. Vamos dar início agora com o seguinte tema: aprenda a aceitar na vida. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares a última moeda. Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26. Estes versículos da Bíblia não significam que você deva concordar com o que é falso ou incute medo em sua mente. Concordar significa harmonizar. Quando sintoniza com a presença e o poder infinito em você e afirma que tudo o que se aplica ao infinito também se aplica à sua pessoa, então está de acordo com as verdades eternas e mentalmente rejeita tudo e qualquer coisa que não o eleve, inspire, cure, abençoe e restaure a sua alma. Ela concordava. Uma jovem que estudava a ciência da mente foi recentemente de férias à casa dos pais em Iowa. O pai criticou a sua nova crença sobre Deus, a vida e o universo. Ele mostrou-se veemente na condenação da rejeição pela filha, do inferno, danação, almas penadas e etc. Mas ela aceitou as convicções do pai e lhe disse: Papai, tem toda a liberdade para acreditar no que quiser, como no inferno, no demônio, no lago de fogo, etc. Mas eu, positivamente, decididamente, absolutamente rejeito todas essas crenças. Você é livre para aderir a tais conceitos, assim como eu também sou livre para acreditar no que creio. Nem por isso deixo de amá-lo e desejar-lhe todas as bênçãos da vida. Os dois chegaram a uma compreensão e passaram a respeitar as convicções um do outro. Ela tomou uma decisão na mente e recusou a ficar perturbada pelas convicções ilógicas do pai. Se ela tivesse ficado ressentida com a explosão ao pai, revoltada e furiosa, teria sido levada à presença do juiz, que significa o julgamento ou decisão da própria mente. O julgamento ou pensamento do pai seria pensamento a respeito de si própria. Como o pensamento é criativo, ela estaria gerando venenos mentais à sua própria mente e sua própria corrente sanguínea. Depois, como diz a Bíblia, seria lançada à prisão. A prisão da doença, do medo e das emoções não positivas, que roubariam da vitalidade, do entusiasmo e energia. Ela sabia que o adversário estava em sua própria mente e tratou de repeli-lo. Ela aprendeu a concordar com o seu advogado. Há alguns meses, recomendei a uma mulher que contratasse o serviço de um advogado criminalista. Sugeri um advogado de mentalidade espiritual. Assim, ela fez. E ficou muito satisfeita com os conselhos do advogado, com a maneira pela qual ele tratou o seu caso.
Um dia, porém, ela me telefonou para dizer que estava furiosa com um advogado. Quando lhe perguntei por quê, ela explicou que fora a um restaurante depois de sair de uma audiência no tribunal e encontrar o seu advogado almoçando com um advogado da outra parte, que havia tratado de uma maneira rude e implacável ao interrogá-la. E a mulher acrescentou: "Não posso entender por que me recomendou um homem assim." Expliquei-lhe uma verdade simples. À guisa de exemplo, contei-lhe que me havia empenhado num vigoroso debate com o Dr. Ernest Wilson, diretor da igreja da unidade em Kansas City, Missouri, em que nos contestamos a propósito da reencarnação. Contudo, somos ótimos amigos e ritmos e gracejamos a respeito de todas as divergências sobre o assunto da reencarnação. Ele escreveu um livro expondo todas as suas razões, enquanto dediquei um capítulo de um livro meu a contestá-lo. Podemos divergir do assunto, mas temos bom senso suficiente para sabermos que, ao mesmo tempo, nada nos impede de continuar a ser amigos e compreensivos, erguendo-nos acima das diferenças da opinião para exaltar Deus um no outro. As pessoas podem não concordar sobre muitos assuntos, como educação, poluição, relações internacionais e outros, mas isso não é motivo para que não possam conviver em harmonia, paz e compreensão. Ressaltei que o advogado dela podia se opor e aparentemente condenar veemente os argumentos capciosos do outro advogado, divergindo em questões jurídicas e, ao mesmo tempo, eram amadurecidos espiritualmente e emocionalmente para respeitarem as opiniões alheias e se elevarem acima de suas divergências no tribunal, convivendo em amizade, alegria e boa vontade durante o almoço. E arrematei: só por causa disso, seu advogado não está traindo nem concordando com os argumentos do outro advogado. Chegue a uma conclusão em sua mente, enfrente os problemas. Saiba que a lei da justiça e a harmonia infinitas estão operando por você e por todas as pessoas envolvidas. O amor divino está orientando o seu advogado, revelando-lhe o que precisa saber. Afirme que o poder divino proporciona um perfeito ajustamento divino e trará a solução divina. Ela compreendeu a verdade de tais verdades e afirmou categoricamente que o princípio da justiça estava operando em sua mente e de todos os envolvidos e que a ordem de Deus sempre prevalece. Em poucas semanas, o advogado ganhou o caso e ela ficou livre. Alegações sem fundamento e depois falsos depoimentos haviam sido apresentados contra ela, mas a verdade prevaleceu. Uma visita a Washington. Há alguns anos fui convidado pela doutora Grace Falls para falar na Igreja da Ciência Divina em Washington. Depois de uma série de conferências, fui convidado para um proeminente advogado a visitar um clube exclusivo, onde me apresentou 2 senadores dizendo: "Esses homens são inimigos implacáveis no plenário do Senado, mas aqui relaxam, jogam cartas, tomam drinks e se divertem." Nós 4 tivemos uma conversa das mais animadas a respeito do país, política e crime. Para ser franco, discordei de quase tudo o que eles disseram a respeito da pobreza, programas de distribuição de riqueza nacional, crime e guerra. E foi o que lhes disse. Contudo, podia compreender a posição deles, baseada na criação, condicionamento do ambiente, doutrinação, política e crenças teológicas. Apesar das divergências, tivemos 2 horas maravilhosas. Não se deve concordar com qualquer coisa irracional, despropositada e anticientificamente que insulta a nossa inteligência. Qualquer convicção política, como a partilha das riquezas ou doutrina que contraria a regra de ouro e a lei do amor, deve ser necessariamente falsa. Meu anfitrião, o advogado, disse que saberia reservar mais dinheiro para acabar com os cortiços. Discordei totalmente, explicando-lhe das leis simples, mentais e espirituais. Nem todo o dinheiro da América pode acabar com as habitações miseráveis enquanto não banirmos da mente do homem. O anseio é uma qualidade divina. Acrescentei ainda: podem lhe tirar milhares de pessoas do cortiço e colocá-las em apartamentos modernos e todos os acessórios. E, dentro de alguns meses, esses apartamentos estarão piores do que os cortiços em que seus ocupantes deixaram. Assim por dentro, a mente, assim por fora, o mundo objetivo. Falei para um dos senadores: "Senador, pode arrancar sob a mira de uma arma todo o dinheiro das pessoas ricas de Washington, partilhando igualmente com os chamados pobres da cidade. Mas se conhecesse a lei da mente, compreenderia que o dinheiro tirado dos ricos em poucas semanas voltaria para o bolso deles. O motivo para isso é o fato de que a riqueza é um estado da mente. Não se pode possuir coisa alguma a não ser pelo dinheiro da consciência. Os ricos possuem um equivalente mental implantado no subconsciente.
portanto podem manifestar riqueza. Os pobres não podem ficar com o dinheiro que lhes for dado porque não os possuem mentalmente. Em outras palavras, eles possuem o equivalente mental da pobreza, carência e limitação. É por isso que o velho aforismo é verdadeiro: os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Todos os três discordaram da minha posição, mas nós separamos como ótimos amigos e tenho um convite permanente para visitar qualquer um dos três em minha próxima visita a Washington, mas não tenho que concordar com as crenças tolas e absurdas deles. O significado da última moeda. O versículo 26, citado no início desse capítulo, parece presságo. Num curso recente sobre o significado interior das curas da Bíblia, uma jovem me disse: não significa que devemos ir ao purgatório antes de podermos ir para o paraíso? Expliquei que ela já está no paraíso, que é o espírito infinito em que vivemos, pensamos e temos o nosso ser, e que Deus, ou Espírito, vive e tem o seu ser em nós. Além disso, enquanto se está em paz, sintonizado com o infinito, estamos no paraíso, falando em termos relativos, pois também significa harmonia, paz, equilíbrio e tranquilidade. O purgatório é uma entrada de sofrimento que ocorre em nossa mente, por causa do uso errado das leis da mente. Sofremos por nossos ódios, ciúmes, invejas e pensamentos negativos, até alcançarmos uma nova percepção e compreensão das leis da mente e da presença do infinito em nós. Permanecemos no purgatório ou sofrimento até expurgarmos ou limparmos a mente, perdoando a nós mesmos e aos outros, preenchendo a mente com as verdades de Deus. Quando isso acontece, surge a cura. Esta é a saída da chamada do purgatório ou dor e angústia. Ela pagou a última moeda. Uma viúva com quem conversei em Salt Lake City, Utah, disse-me que sofria de um tumor que lhe causara profundas apreensões. O médico, depois de um exame, mandou que ela voltasse dentro de uma semana para efetuar uma biópsia e ela disse: sei que esse tumor pode ser decorrência do ressentimento ou ódio, mas até onde posso saber, não tenho ressentimento contra ninguém e não odeio a mim mesma. Rezo regularmente e pratico a ciência da mente. Mas ela concordou que o ressentimento ou raiva suprimida poderiam ser de natureza inconsciente, pois sabia que devia haver uma bolsão de veneno em algum lugar do seu subconsciente. Sugeri que, com experiência, formulasse ao subconsciente, antes de dormir, a seguinte pergunta: inteligência infinita, revele-me a quem devo perdoar, se a mim mesma ou a outra pessoa. Todo perdão, em última análise, é o perdão de si mesmo. Quando perdoamos a nós mesmos, estamos em paz interiormente, automaticamente estaremos em paz e teremos boa vontade para com todos. A mulher voltou a me procurar na noite seguinte à conferência que fiz em Salt Lake City e disse: tive um sonho muito vívido na noite passada. No sonho vi minha irmã e estava gritando com ela: não mais a odeio. Acordei gritando. Era a resposta que procurava. Alguns anos antes, essa mulher estivera noiva de um jovem engenheiro. Aparentemente, a irmã o seduzira e casara com ele. Na ocasião, foi um choque traumático para ela e passara a odiar a irmã. Ficaram anos sem se falar, até poucos dias antes da morte da irmã. Depois da descoberta, ela rezou por perdão e pensou ter libertado a irmã. Ao acordar, serenou a mente e afirmou: perdoo a mim mesma por acalentar raiva reprimida e ódio. Perdoo-a plenamente agora. Ela está livre e pode ir embora. No meu coração, sei que a sua jornada é de glória, sabedoria em sabedoria, de força em força, de luz a uma luz maior. Está feito. Está acabado e determinado em Deus. Estou livre e você está livre. Ela disse que, no sonho, sabia que era uma catarse, uma purificação, a eliminação do bolsão de veneno psíquico que reprimira e se recusava a enfrentar e superar. Em outras palavras, procurava ocultar tudo debaixo do tapete. Como se tratava de uma emoção negativa e destrutiva, tinha que encontrar uma válvula de escape, surgindo assim como um tumor. Depois da prece e perdão, e enquanto se vestia para uma conferência vespertina, ela notou que o tumor se rompera e estava purgado. Ligou para o médico, que a mandou ir imediatamente para o consultório, o que ela fez. O médico declarou que o tumor estava se dissolvendo e que não era maligno e acabaria por se dissolver inteiramente. Ela não podia ter uma cura enquanto o bolsão de venenos estivesse em seu subconsciente. Tinha que pagar o preço total, que era o perdão completo para si mesmo e para a irmã. Esse é o significado de pagar até a última moeda. Os profetas da destruição. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará,
1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Os profetas da destruição estão ativos em toda parte, especialmente na costa do Pacífico dos Estados Unidos. Alguns preveem terremotos, declarando que o estado da Califórnia vai afundar no mar. Quando as pessoas me interrogam a respeito, sempre faço uma pergunta: sabe nadar? Se sabe, não haverá problema. Poderá nadar até o estado mais próximo. Outros preveem Armagedon, um holocausto nuclear. Muitos preveem o fim do mundo, o segundo advento, a fome mundial, o excesso de população e outras coisas. Verifique quantas coisas esses profetas da tragédia têm sido obrigados a retratar. Todas as predições ficam sem se consumar. A Califórnia continua sendo o estado e os mais sólidos. O segundo advento nunca ocorreu, nem vai ocorrer, nem pode ocorrer. O significado do segundo advento é a chegada do amor, paz, sabedoria, compreensão e boa vontade nas mentes e corações dos homens, e do nascimento de Deus e seu ser em nossos corações e ações. A presença divina não pode ir nem vir. É onipresente, e sendo onipresente, deve estar dentro de você. Como você pode ir ou vir? Isso é puro disparate, uma estupidez total. Não haverá qualquer homem surgindo no meio das nuvens, numa carruagem, cercada por anjos para salvá-lo ou aos outros. O Salvador está dentro de você. É a presença de Deus. Você sabe perfeitamente que se os adivinhos pudessem saber as ações que vão subir a cotação na Bolsa de Valores, estariam nadando em dinheiro. Poderiam ganhar fortunas fabulosas, aprender a prever o seu próprio futuro. A lei da vida é a lei da fé. Tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Creia que Deus o está orientando. Creia na bondade e no amor de Deus. Creia na lei e na ordem divinas que governam a sua vida. Creia que Deus está fazendo-o prosperar além dos seus sonhos mais caros. Creia nessa verdade. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos do livramento. Salmos, capítulo 32, versículo 7. Baseado nessas verdades, você vive acima da mente comum. Seu futuro é o pensamento que acalenta neste mundo, pois as imagens se tornam manifestas na tela do espaço. Você molda e determina o seu próprio destino. Não está predeterminado ou fixado. A fé em Deus é a sua fortuna, o seu futuro. As opiniões dele estavam erradas. Um homem executivo em conversa comigo queixou-se de um vice-presidente que afirmava estava bloqueando a sua promoção e que esse era o motivo de ter sido preterido 2 vezes. Expliquei-lhe que devia compreender que cada homem promove a si mesmo. Se um homem espera promoção, realização e progresso, está de acordo com os princípios da vida, que é a procura permanente à expressão em níveis superiores. A Bíblia diz: eis que posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Marco Aurélio disse: deixe a sua opinião, fique tranquila. O jovem executivo aprendeu que estava transferindo o poder dentro de si para outro homem, transformando assim alguma espécie de Deus. Na verdade, estava determinando que o vice-presidente da firma fosse maior do que a presença infinita nele. Ele compreendeu o absurdo da sua atitude e a tolice da sua própria opinião. Resolveu então afirmar com convicção, sentimento e compreensão: a promoção me pertence. O progresso me pertence. A realização em tudo me pertence. A inteligência infinita me orienta, guia, abre uma nova porta de expressão para mim, onde me expresso no nível mais alto e recebo uma compreensão maravilhosa. Ele reiterava essas verdades por cerca de 4 ou 5 minutos várias vezes por dia, certificando-se de não negar subsequentemente o que afirmava. Imaginou também o presidente da empresa a lhe dar os parabéns pela sua realização espetacular e pelo sucesso que conquistara em nome da organização. Esta imagem mental combinava com a afirmação. Ao final de um mês, ele foi promovido a assistente executivo do presidente da organização. O jovem compreendeu que a mudança da sua atitude mental mudara tudo. Os verdadeiros adversários. O adversário não é realmente alguma coisa fora de você. Os adversários são o medo, a superstição, a ignorância, o ressentimento, o ciúme, o ódio, a autocondenação e a hostilidade. Esses pensamentos negativos são os verdadeiros inimigos e geram emoções destrutivas e negativas, que se alojam nos recessos de sua mente mais profunda, criando uma doença, carência e limitação. Enfrente decidido esses adversários e trate de erradicá-los. Pergunte a si mesmo: de onde vieram esses pensamentos? Pertencem à minha mente? Há um princípio por detrás deles? O que estão fazendo comigo? Não serão criados por mim mesmo?
Você conhece a resposta para todas essas perguntas. Tudo o que tem a fazer é serenear a sua mente e afirmar incisivamente: perdoo a mim mesmo por gerar esses pensamentos. Depois, povoe sua mente com as seguintes verdades: o amor divino povoa a minha alma. A paz divina flui através de mim. O amor divino me cura. Irradio amor e boa vontade para todas as pessoas ao meu redor e a todas as pessoas em toda parte. Afirme tais verdades em voz alta cerca de 15 minutos e irá cancelar todo o negativismo da sua mente. Sempre que algum pensamento negativo lhe surgir à mente, elimine-o prontamente afirmando: o amor de Deus me enche a alma. Não é o que se diz ou o que se faz com você que importa, mas sim a sua reação. É o seu próprio pensamento a respeito. Você pode abençoar a pessoa dizendo: eu a libero, deixo-a ir e Deus a acompanhe. É o seu próprio pensamento que o deixa deprimido, ou faz com que sofra pelo que se diz ou faz em relação a você. Deixe de julgar as situações e as pessoas, e deixará de ficar perturbado, excitado, nervoso e angustiado. Assuma no coração. Uma mulher de 40 anos queixou-se comigo que a mãe sempre lhe dissera que ela era estúpida, desajeitada e retardada, e que estava nesse mundo para sofrer. Mas a mãe passara a dimensão seguinte a ela, ainda estava aguardando ressentimento e a culpava por jamais ter se casado, nem feito qualquer coisa relevante nesse mundo. É verdade que ela estava condicionada ou programada negativamente pela mãe, mas frequentava um curso sobre metafísica e adquiriu um excelente conhecimento dos poderes do subconsciente. Ressaltei-lhe que não podia culpar ninguém exceto a si mesmo, que tinha muito conhecimento na cabeça, mas deveria transformá-lo em conhecimento no coração. Em outras palavras, as verdades da vida deveriam ser incorporadas por seu subconsciente. Assim, ela começou a encher o seu subconsciente com padrões de vida regularmente e sistematicamente. Em consequência, transformou toda a sua vida. Não há tempo nem espaço no princípio da mente. No instante em que ela começou a povoar a mente consciente com as verdades eternas, houve uma reação automática do subconsciente. A primeira coisa que tinha que fazer era liberar a mãe, deixá-la ir, sabendo que prendemos o que ressentimos e soltamos o que amamos. Assim ela orava: perdoo a mim mesma completamente, plenamente, livremente. Perdoo a minha mãe e irradio amor e paz para ela. Sei e me regozijo pelo fato da luz de Deus brilhar nela, por sua jornada ser para a frente, para cima e para Deus. Eu a libero e a deixo ir. Sempre que pensava na mãe, ela abençoava silenciosamente, afirmando: Deus a ama, mamãe. O perdão é mais para o próprio bem da pessoa do que para os outros. Um dos maiores destacados psiquiatras de Los Angeles comentou recentemente: faço os meus pacientes compreenderem que são responsáveis por suas ações, despertar a espiritualidade e a maturidade. Deixe de culpar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o governo, o tempo ou o ventilador. Reconheça que permitiu que pensamentos destrutivos dos outros o influenciassem e o perturbassem. É o único pensador em seu mundo e os outros não são responsáveis pela maneira como você pensa a respeito deles. Você é o único responsável. Uma experiência interessante. No início de setembro de 1975, convidei minha irmã a visitar a Irlanda em minha companhia. Ela é freira do Conselho de Santa Maria, na Inglaterra, onde ensina latim, francês e matemática. Um primo nosso nos levou de carro a diversos lugares interessantes. Visitamos o antigo lar da família, que está agora em ruínas. Descobrimos que a velha escola ainda está de pé, embora não seja mais usada. Atravessamos uma área coberta por mato, ervas daninhas, árvores vegetais de toda espécie, crescendo desordenadamente. Alguns dias depois, o primo contou-nos que passávamos por urtiga, afastando as mãos por diversas vezes. Não sabia o que era, porém, obviamente não tivera qualquer efeito sobre nós. Todos os três rimos muito ao comentar o caso. Também disse Deus: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O homem recebeu o domínio sobre os animais. É por isso que pode domar o cavalo selvagem, o leão ou o tigre. A mente consciente do homem controla a mente subjetiva dos animais. O homem também tem controle sobre todas as coisas que rastejam, como bactérias, germicidas, animais, pássaros ou plantas. O homem deve exercer o seu domínio e deixar de conceber o poder
a urtiga, pólen e outras coisas do gênero. Em outras palavras, deve conceber poder ao Criador dentro de si, não a coisa criada. Deus proclamou que tudo o que fizer é bom e muito bom. O bem ou o mal são movimentos da mente em relação a tudo que Deus criou. Não há nada de bom ou mal. O pensamento é que faz uma coisa ou outra. A causa primeira está dentro do homem e devemos deixar de conferir poderes ou transferir qualidades às coisas exteriores que não os possuem. Você pode programar consultivamente. Uma professora que frequentava nossas conferências sobre a Bíblia, nas quais ensinamos o significado interior de relatos bíblicos e não do ponto de vista histórico, contou-me que, quando diz a um aluno que acredita nele, espera grandes coisas dele, que é brilhante e que tem um futuro grandioso pela frente, que deposita a maior fé nele. O jovem sempre reage de acordo. Acredita que seus alunos são capazes de aprender rapidamente e acontece com o que ela crê. A fé que ela possui no poder infinito dos alunos lhe é comunicada telepaticamente. Como um estudante reagiu? Robin White, que cuida dos meus programas de rádio nas manhãs de sábado, contou-me na semana passada que está ganhando $350 por semana como consultor de eletrônica. É um rendimento excepcionalmente bom para um rapaz de 21 anos que ainda está estudando. Não faz muitos anos que eu lhe disse: Rob, você possui uma mente fabulosa, repleta de ideias criativas, é um mago na matemática e eletrônica e deverá alcançar grandes feitos, efetuando descobertas espetaculares. Ele aceitou as minhas palavras e usa o subconsciente todas as noites, povoando-as com pensamentos consultivos e orientando-a a revelar-lhe ideias novas e originais que irão abençoar toda a humanidade. Ele já desenvolveu 2 artefatos eletrônicos revolucionários e não tenho dúvidas de que ganhará fortunas para as companhias em que está trabalhando. A grande arma está na mente do homem. Se você é mãe, pai ou professor, pode programar o subconsciente do seu filho ou aluno consultivamente. É a mente serena que faz com que as coisas se realizam. As pessoas que vivem correndo, dizendo que devemos lutar contra o câncer, tuberculose, miséria, crime e assaltantes, estão simplesmente ampliando os problemas em suas próprias mentes, imprimindo todo esse negativismo ao subconsciente. Ao invés de ficar apreensivo e angustiado com os assaltantes, escreva aos seus congressistas e diga-lhes para apoiar uma lei que determine 25 anos de prisão no mínimo para qualquer pessoa que assassinar outra. O homicídio está na mente do homem e não num pedaço de metal. Ele é o responsável e deve sofrer as consequências. É um erro soltar um assassino sob livramento condicional para que ele volte a matar e violentar. Tome uma decisão em sua mente baseada em um bom senso. Compreenda por que as pessoas fazem o que fazem e institua a paz em sua mente. Você é o que pensa. Se você é mulher e vive chamando os homens de porcos chauvinistas, está revelando o ódio que sente por si mesma e projetando essa autorrepulsa nos outros. Você se torna o que pensa, e é a natureza do amor ou do ódio que vai mudar para a imagem e semelhança do que você contempla. Aprenda a concordar com o adversário. Lembre-se, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Chegue a uma compreensão clara em sua mente. Tenha certeza de que é o único que deve mudar. Para tentar mudar o mundo, nada é para sempre. A dor, a angústia, o sofrimento, a doença, tudo passa. A alegria afasta a tristeza, as lágrimas dão lugar ao riso. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Quando deprimido ou triste, concentre a sua atenção na solução, na saída, no final feliz, sabendo que todo o poder de Deus fluirá a ponto de focar toda a sua atenção, permitindo-lhe assim experimentar a alegria da prece atendida. E assim terminamos o 9º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. E mais uma vez muito feliz e grato por você ter ficado conosco até o final. Nossa alegria maior é que você está nos acompanhando nessa jornada. É para você que fizemos tudo isso. Compartilhar os aprendizados. Esse capítulo fala sobre o envenenamento da sua mente, os pensamentos negativos e destrutivos. Você é aquilo que pensa em seu coração. Você se torna aquilo que você sente em sua mente subconsciente. Leve para o consciente aquilo que está no inconsciente e que impede você de realizar os seus sonhos. Se você deseja mudar a sua vida, mude aquilo que está dentro de você, dentro da sua mente subconsciente. Descubra qual a melhor forma para você reimprimir novas informações no seu subconsciente e, desta forma, imprimir a nova pessoa que você deseja ser a partir de hoje.
Deixe isto claro e comece a alimentar os seus pensamentos positivos para se tornar uma pessoa positiva. Permita que o seu subconsciente receba tudo o que for bom. Assim como diz na Bíblia, tudo que é bom um dia acaba, só que aquilo que não é também acaba. Todos os seus problemas podem acabar a partir do momento em que você determinar uma nova vida, um novo ser. Você não muda as outras pessoas, você mudará a si mesmo e desta forma poderá mudar o seu novo mundo, o mundo da expansão da consciência. É desta forma que finalizamos o capítulo e já deixamos a dica do próximo: como orar eficazmente. E para você receber as informações do 10º capítulo, inscreva-se agora mesmo se você ainda não é inscrito e ative o sininho. E dessa forma você será notificado no exato momento quando formos publicar o 10º capítulo. Até lá!